Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa temática: qual é o maior problema do cristão? O maior problema do cristão é entender as Escrituras. E hoje nós vamos continuar usando o texto bíblico básico de Atos 8, versículo 30. Estaremos lendo na versão internacional, na nova versão internacional, na NVI, e eu vou estar lendo nesta Bíblia, a Bíblia Leitura Perfeita, da editora Thomas Nelson, que diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está lendo? As Escrituras, a Bíblia Sagrada, é um grupo de livros que pode ser entendido de uma forma bastante verdadeira, honesta, se usarmos as ferramentas necessárias. E aqui nós estamos estudando um grupo básico de ferramentas, de atitudes que devemos ter para uma boa leitura e uma boa interpretação, um bom entendimento das Sagradas Escrituras. Nós vimos a questão da exegese há alguns domingos atrás, vimos também que é necessário termos uma boa versão das Escrituras, uma versão que possa seguir a equivalência formal, que é aquela tradução mais ao pé da letra, palavra por palavra, frase por frase, mais próximo do texto original, do ponto de vista semântico, do ponto de vista linguístico, e aquela versão dinâmica, de equivalência dinâmica, aquela versão que se presta a muito mais traduzir o conceito que o escritor bíblico está tentando passar para os seus ouvintes originários do que propriamente uma tradução mais literal. Mas a mescla destas duas metodologias nos ajudam, de fato, a entender melhor as Escrituras. E hoje nós estaremos vendo aqui, como exemplo que começamos no domingo passado a falar, da epístola, esse gênero literário que se parece com uma carta, mas tem uma abrangência maior, apesar de algumas similaridades. Mas é um texto, a epístola é um texto de cunho ocasional, de cunho específico, e que tenta responder algumas questões daquela ocasião específica para a qual o escritor bíblico resolveu redigir a sua missiva. E hoje nós falamos que iríamos e vamos iniciar o nosso estudo das epístolas como gênero literário, um estudo bem en passant, porque nós temos que ver os demais gêneros literários das Escrituras, da Bíblia Sagrada, que são diversos. Além da epístola, temos os evangelhos, temos o Apocalipse, temos os livros históricos. Nós precisamos entender como interpretar, como fazer exegese, como fazer uma leitura fecunda de cada um desses gêneros literários das Escrituras. E hoje nós vamos trazer como exemplo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para nós fazermos esse estudo de caso do gênero literário epístolas. Falamos no domingo passado que este gênero literário era muito comum na antiguidade. Por exemplo, citamos o filósofo Sêneca, que escreveu ao seu amigo Lucílio cerca de 124 epístolas ou cartas, e ele era um gênero literário comum na antiguidade. Paulo, o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, Tiago, e outros servos de Deus, escritores bíblicos, também usaram esta mesma metodologia. E é interessante notar que nós estamos iniciando pelas epístolas justamente porque
Grande parte do Novo Testamento é formado de epístolas, né? Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é um gênero literário diferente das epístolas, um livro histórico, o Atos dos Apóstolos, e o livro do Apocalipse, um livro que tem suas características próprias, que precisam ser pontuadas e entendidas para que nós possamos fazer não só uma exegese, mas uma hermenêutica mais honesta e mais veraz, com maior entendimento. Hoje vamos usar a primeira carta de Paulo aos Coríntios como exemplo disso, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios ela tem uma diversidade muito grande de temas diferentes, por exemplo, da carta aos Romanos, que fala basicamente da questão soteriológica, da graça de Deus, dos meios da salvação, da fé. A carta, por exemplo, dos Gálatas também, onde Paulo trata da diferença entre lei e graça, basicamente. Mas aqui em 1 Coríntios nós vemos a questão da liturgia da igreja, a questão de relacionamentos, não somente afetivos, mas dentro da própria comunidade cristã, a questão da ressurreição e do arrebatamento, enfim. É uma carta, uma epístola que tem uma abrangência muito grande que vai nos servir nesse momento como exemplo para entendermos melhor esse gênero literário bíblico chamado epístolas. Nós temos como texto deste encontro de hoje 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 e 4, que me parece um texto que dá o tom de Paulo nesta epístola para essa comunidade cristã. Ele diz assim, e eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão da Sociedade Bíblica Brasileira, que usou tanto a equivalência formal quanto a equivalência dinâmica para traduzir os originais que dispomos hoje das Escrituras, e ficou um texto belíssimo, e eu sugiro que você possa ler também na NAA, na Nova Almeida Atualizada, o texto de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 3 e 4, diz assim. E nós vamos entender o porquê ele coloca isso nesta carta. Ele, Paulo, né? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Como nós havíamos falado, precisamos entender que as epístolas são escritos de ocasião. Procuram responder ou explicar uma determinada questão ou determinadas questões daquela comunidade. E para isso, para que nós possamos de fato entender esta singularidade de cada epístola, de cada questão que aparece nas mais diversas epístolas da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, nós precisamos entender a situação na qual o autor e a comunidade estava e precisamos compreender as razões ou a razão pelas quais ele resolveu escrever esse texto. Então fica a pergunta. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, por que ele escreveu, para que ele escreveu, como ele escreveu, que igreja era essa, que comunidade era essa, que local era esse? Precisamos, antes de mais nada, ler o texto inteiro de uma só vez para compreender do capítulo 1 ao capítulo 16, porque carta se lê assim, epístola se lê assim, direto, para depois irmos paulatinamente, capítulo por capítulo, entendendo o conteúdo desse texto tão caro, tão rico que Paulo nos deixou. Para isso nós precisamos consultar bons dicionários bíblicos, bons comentários, e precisamos entender que cidade era essa de Corinto. Corinto não era uma cidade qualquer. Nós precisamos, além de compreender a dimensão, a proporção, a grandeza dessa localidade, precisamos fazer comparações e buscar
visualizar, compreender o que levou o apóstolo Paulo até aquela cidade. Primeiro, é preciso entender que Corinto era a capital da Acaia. Acima no norte estava Macedônia, onde Filipos foi uma das primeiras cidades que Paulo visitou ali na Europa da época. E a Acaia é a parte sul. Essas duas regiões hoje fazem parte da Grécia na atualidade, mas naquela época era Macedônia e Acaia. Acaia era a província romana cuja capital era Corinto. Corinto não era uma cidade qualquer. Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade urbana, um grande centro urbano, com uma população diversificada de gente de todas as partes do império, uma economia pujante, uma cidade portuária, um centro de culto religioso dos mais diversos possíveis. Havia ali o templo de Apolo, o templo de Hermes, o templo conhecidíssimo de Afrodite, chamado Acrocorinto, o monte onde ficava esse templo. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade portuária que tinha dois portos pungentes, o porto mais ao norte um pouquinho, de Lacaéon, que fazia ligação com o Mar Jônico e, consequentemente, com a Península Itálica e com Roma, a parte ocidental, o porto da Cencreia, que fazia ligação com o Mar Egeu e a Ásia, a parte oriental. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente grande em população, grande em importância, grande em expressão. Corinto não era uma cidade pequena. Corinto não era, por exemplo, uma Santa Cruz de Minas, o menor município em extensão do Brasil, que fica no sul de Minas Gerais, a cerca de 2 horas e 50 minutos de Belo Horizonte. Não era uma Serra da Saudade, um município de menor população no Brasil, também fica em Minas Gerais. É uma cidade cuja população até 2020 era de cerca de 756 habitantes. Não, Corinto era uma cidade enorme. Era uma mistura de São Paulo com Rio de Janeiro, com Curitiba, com Florianópolis. Era um centro urbano com um grande fervor religioso, com grande pujança em sabedoria humana, com escolas de filosofia, enfim, com uma economia extremamente importante para o Império Romano, porque ligava o Ocidente e o Oriente desse império. Não era uma cidade comum, não era uma cidade pequena, era uma cidade extremamente grande. E Paulo chega nessa cidade, conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, em fraqueza, tremor e grande tremor. Ora, Paulo chega ali entre os anos 50 e 52 da era cristã, depois de uma série de fracassos. Paulo passou, de acordo com Atos, do capítulo 16 em diante, passou por Filipos, passou por Tessalônica, passou pela Bereia, pela cidade de Bereia, passou por Atenas. Em Filipos ele foi preso, apanhou, ficou retido como um marginal na prisão de Filipos. Depois em Tessalônica saiu dali correndo, fugindo também, porque havia sido perseguido pelos judeus. Na Bereia não foi diferente. Chegou em Atenas, foi para o Aerópago, aquela parte central da cidade de Atenas, conversou com filósofos estoicos e epicuristas, pessoas que dominavam muito bem a filosofia da época. Teve uma discussão sobre a questão da ressurreição e ali ele foi menosprezado. Ele sofreu muito, o apóstolo Paulo. Às vezes nós temos uma leitura romantizada e equivocada da Bíblia e até ufanista, pois pensamos que Paulo, ao chegar nas cidades,
né, chegava ali com orgulho, conquistando tudo, determinando, fazendo qualquer coisa e acontecendo vários milagres. Não, o apóstolo Paulo era um homem como qualquer um de nós, que sentia dor, sentia tristeza, sentia angústia, sentia dificuldade, sentia e vivia muitos problemas. Lá em Atos 18, versículos 9 e 10, nós vemos que Paulo estava em Corinto. Ele foi para ali depois que saiu de Atenas muito abatido e até desanimado, mas no meio da noite o Senhor Jesus apareceu para ele, Atos 18, versículos 9 e 10 está registrado isso, e disse: Paulo, não tenha medo, continue falando, não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal. Ele estava preocupado em ser morto, era natural isso. Algumas pessoas pensam que Paulo era um super-homem. Não era um super-homem. O apóstolo Paulo era um homem como outro qualquer, sujeito a dores, a preocupações, a ansiedades, a inúmeras questões, tais quais nós também somos passíveis disso. Ele estava ali atribulado, atribuladíssimo. Por isso que ele fala no texto que nós lemos em 1 Coríntios 2, versículo 3 e 4, não é isso? É verdade? Que ele chegou ali em fraqueza, em temor, e grande tremor, com medo, com dificuldades, com abatimento. Mas ali, naquele período, ele foi consolado pelo Senhor Jesus. Após uma leitura integral do texto bíblico, de uma só vez, nós precisamos recolher alguns dados fundamentais dessa epístola, tais como: quem são as pessoas para as quais Paulo escreve na epístola? Quais são as atitudes do apóstolo Paulo? Como essa epístola teve a sua origem? Quais são as divisões lógicas da epístola? Então nós vamos primeiro ver, respondendo à primeira questão, que a maioria dos cristãos em Corinto eram gentios, não eram judeus, apesar de existirem ali alguns judeus, né? Nós vemos que a comunidade de Corinto tinha pelo menos 3 judeus: Paulo, Áquila e Priscila, e depois vieram mais alguns. Na epístola, Paulo repreende, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, ele apela, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, ele oscila entre ser mais enérgico e ser acolhedor, porque a cidade, ou melhor, a igreja em Corinto era uma igreja que estava passando um momento muito complicado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo nos informa que ele recebeu algumas informações da família de Cloé, uma serva de Deus, né, uma gentia, possivelmente ex-escrava, liberta, que depois conseguiu ascender e ter uma boa posição na sociedade. E essa senhora, com a sua família, informou Paulo do que estava acontecendo naquela igreja e que levou Paulo a escrever esse texto. A primeira questão que se apresenta ali era a questão da divisão ou das divisões que ocorriam na igreja de Corinto. Uns diziam ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo e outros de Cristo, como se isso fosse possível. Havia divisão, partidarismo, briga política na igreja de Corinto. A segunda divisão do texto bíblico de Corinto, da Epístola de Corinto, fala dos problemas de relacionamento, imoralidade. A questão do incesto, um rapaz que se uniu fisicamente à esposa do seu pai, algo lamentável. Os processos judiciais, jurídicos, entre irmãos, os irmãos, ao invés de resolverem suas questões, suas pendências dentro das 4 paredes da comunidade, levavam até os tribunais de Corinto as suas questões uns contra os outros. Questões ligadas ao casamento, né, à vida celibatária,
os problemas vinculados ao culto, à idolatria, à ceia, os dons espirituais, a doutrina da ressurreição. Depois, já chegando ao final da epístola, a ajuda aos necessitados que Paulo se propôs a partir da sua estada em Éfeso. É de lá que ele escreve essa carta aos Coríntios. Ela solicita aos irmãos que lá estão, na cidade de Corinto, que façam coletas para que ele possa levar para outras igrejas carentes. E finalmente Paulo dá a sua saudação e as suas exortações finais. Basicamente, esta é a visão panorâmica da Epístola aos Coríntios que nós precisamos ter, e no próximo encontro nós vamos falar um pouco mais sobre a questão hermenêutica do texto, a questão de interpretação de algumas passagens mais nevrálgicas, mais curiosas do texto de Corinto, por exemplo, a questão do uso do véu, para que e por que Paulo falou sobre isso especificamente nesta epístola, né? A questão do cabelo das irmãs em Corinto, né? Enfim, para que nós não tiremos daí alguma doutrina equivocada, como algumas igrejas faziam no passado e assim faziam de uma forma bastante contrária àquilo que Paulo ensinou, de fato, e não tinham uma visão do texto original, uma visão daquilo que Paulo, de fato, escreveu à comunidade em Corinto. Porque, primeiro, como eu falei, a leitura de uma epístola precisa ser feita pensando contextualmente. Há um contexto, há uma ocasião, há uma circunstância, e a essa ocasião, a esse contexto, é que o apóstolo, o escritor bíblico, se propõe a responder. Pegar um texto como esse e fazer uma doutrina, por exemplo, de usar cabelo comprido, é muito complicado, porque o texto não diz isso, e nós vamos entender por quê, né? Só para dar uma palhinha, nós precisamos entender que haviam sacerdotisas que eram, ao mesmo tempo, prostitutas em Corinto, que rapavam, cortavam o seu cabelo e profetizavam e dirigiam os seus cultos ali na cidade. Para que não houvesse uma certa similaridade entre as irmãs que eram da igreja cristã em Corinto com essas sacerdotisas que eram prostitutas cultuais em Corinto, Paulo fala, ó, mulher tem que ter cabelo crescido, se não tiver, use o véu, né? Então a gente vai entender à luz do contexto histórico, usando a arqueologia, usando a geografia bíblica, usando a história antiga, para que nós possamos, de fato, entender o texto bíblico e fazer uma interpretação, uma hermenêutica honesta e uma aplicabilidade correta do texto das Escrituras, para que nós não venhamos propagar algum tipo de pensamento equivocado e pensamento que não tem qualquer tipo de consonância ou vínculo com aquilo que de fato a palavra de Deus ensina. Assim que Deus nos abençoe, que nós possamos dentro em pouco nos encontrar novamente, que você possa ler esta rica epístola aos Coríntios, leia o comentário da Edições Vida Nova, Dr. Leon Morris, um excelente comentário, bastante conciso, bastante fininho, né? Dá para a pessoa, barato, dá para a pessoa comprar, ler, estudar e se aprofundar neste belo exemplo de epístola bíblica que é
a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No próximo domingo, como eu falei, querendo Deus e nos permitindo, vamos ver as questões hermenêuticas desta epístola. Assim que Deus nos abençoe a todos, nos guarde na sua santa paz, nos dê força para que nós possamos continuar nesta nossa batalha. Não esqueça, estamos na pandemia da Covid-19. Ao sair de sua casa, use máscara, mantenha distanciamento social, use álcool gel, proteja-se. Se não vacinou, se vacine. Não faça nada que possa tentar o Senhor teu Deus, porque Deus te guarda, mas você precisa também cooperar para que o Senhor possa fazer isso dentro de uma perspectiva bíblica, coerente e cristã. Que Deus assim nos abençoe, rica e abundantemente. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.